Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos-nos reunidos neste 12º domingo do tempo comum. As leituras que nos são propostas hoje são bastante sugestivas e começam desde da profecia de Jeremias, a São Paulo, aos Romanos e depois São Mateus. E a reflexão nos poderia levar para vários lugares, mas antes, algumas perguntas. A nossa relação com Cristo é uma relação de alegria ou uma relação que aceita a dor? Quando pensamos em Jesus Cristo, pensamos no sucesso ou aceitamos também o fracasso? Nós vivemos num tempo bastante estranho, onde a relação com Deus parece que é uma relação de troca de favores. E são inúmeras as vezes que até pedidos de orações que são pedidos feitos são efetivamente de recebimento de coisas muito mais do que de agradecimentos. Então, nós estamos nesse contexto tão profundamente consumista que até queremos consumir a oração. Queremos consumir Jesus. Queremos magicamente fazer de Cristo instrumento da nossa vontade. Na nossa família, em todos os lugares, Ora, estas leituras de hoje querem subverter a nossa lógica. Já desde Jeremias, um profeta muito antigo, antes de Cristo, quer dizer, eu sou perseguido, e Jeremias é perseguido por uma única coisa, por falar a verdade. Falar a verdade, vai contra a desordem social, vai contra coisas que vão, de facto, aquém da vontade de Deus. E os amigos, os supostos amigos de Jeremias, armam ciladas, querem fazer mal. Portanto, Jeremias é de alguma forma perseguido. A nossa pergunta é hoje, nós, que relação temos com Cristo? A nossa oração é aquela de ação de graças ou de constante pedido? Em Jeremias aprendemos que efetivamente a perseguição, afinal de contas, tem valor. Porque o fiel discípulo de Deus, de Jesus, quando perseguido, tem privilégios no coração de Deus. Encontra amparo no coração de Deus porque faz a vontade de Deus. Este é o exemplo que temos em Jeremias. O Evangelho não vai longe desta tônica da primeira leitura. E Jesus adverte os seus seguidores, diz: meus amigos, coragem, não temais. Como mais tarde nos dirá São João, no capítulo 16, versículo 33, não temais, eu venci o mundo. Sereis perseguidos, tende coragem, deixo-vos a paz, mas acima de tudo, com toda a dor, com todos os problemas, não temais, porque eu venci o mundo. Agora, nós hoje, quando ouvimos estas palavras, podemos ouvi-las com muita alegria, tipo, não, estas palavras foram tão fortes porque os discípulos passaram vicissitudes graves. É só ver, Pedro, como sabemos, foi crucificado. E sabeis como é que Pedro foi crucificado? Aqui as meninas sabem como é que Pedro foi crucificado. Sabe como é que foi? De cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Pedro disse: eu não posso ser crucificado como meu Senhor, né? Vou ser crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Decapitado. Essas são pessoas que nós hoje fazemos festas dos santos apóstolos, que seguiram depois de Jesus ter vivido. Morreram todos de maneira
drástica e dramática, mortos por causa de seguir o Senhor. André foi crucificado como um X, crucificado, Kyrios, como seguimento de Jesus. Tiago foi arremessado desde as muralhas de Jerusalém. Então, estes homens todos, Mateus, que falamos muito, São Mateus escreveu, foi queimado. Queimaram Mateus, porque depois da ressurreição as pessoas não acreditavam muita coisa que era dita sobre Jesus. Simão, o Zelote, foi cerrado em pedaços no reino da Geórgia. Então, estes todos seguidores mais próximos de Jesus tiveram mortes muito doridas. Mas deles foi a glória. Então, o seguimento de Jesus não é só o folclore da alegria que tudo vai correr bem. Tem cruz. Jesus disse, quem me quiser seguir, tome a sua cruz e venha. Certamente a cruz não é o fim, porque nós caminhamos para a glória. Ora, nos dias de hoje nós também temos os nossos desafios. Temos o desafio de podermos ser verdadeiros seguidores de Cristo, seguidores que não se confundam com o mundo. Quando tu és cristão e todo mundo está bem contigo, nunca ninguém diz, olha só como é que ele está, olha este cristão, nunca ninguém te desafiou, é porque o teu ser cristão não está certo. Não está. O ser cristão não pode ser comodismo no mundo contemporâneo, porque nós vivemos num mundo tão consumista que a fé cristã é tão rigorosa que não podemos estar à vontade. No lugar do trabalho tudo está bem, estás bem com todo mundo, não consegues evangelizar a ninguém, é porque estás mal, você não é o Walter Christie. Porque o Walter Christie desafia o status quo do mundo contemporâneo, do egoísmo, o mundo contemporâneo do tudo na hora. Então, Jesus nos dá este desafio, que tende coragem, eu venci o mundo. E seguindo de forma fiel, também vencereis. Quer dizer, a vitória é fruto do sacrifício. Sim, São Paulo dirá, por um homem veio a morte no mundo e por um homem veio a vida. Mas essa vida que é adotada depois da morte nasce do sacrifício. Então, nós somos chamados ao sacrifício. Somos chamados ao sacrifício pelo exemplo. A olhar e ver e dizer, bem, é uma nova vida, um novo estilo que devo levar. Eu vejo muitas vezes e com alguma estranheza algumas famílias. E as famílias, vejo sobretudo o histórico de famílias. Veremos várias famílias em que filhos, na alguma altura, sustentaram as mães solteiras, chamaria sempre mães viúvas de pais vivos. Significa que o pai abandonou a mãe e os filhos e foi-se embora. E o filho cresceu, teve de começar a trabalhar mais cedo, teve de sustentar a família, a mãe teve algum alívio e pronto, cresceu. Acontece que este filho cresce, que sustentou a mãe viúva de um pai vivo e casa. Depois de casar, deixa de sustentar os filhos. Deixa a mulher viúva com ele vivo. A questão que eu faço, e algumas pessoas eu faço, quer dizer, que tipo de cristão és tu que nem consegues viver pelo exemplo? Se antes sustentaste a tua mãe solteira, como é que hoje abandonas a tua mulher com os teus filhos? Ora, a fé cristã nasce da coerência. Pode ter tido a vitória de ajudar a mãe, ganha a condenação de abandonar os filhos. Então, este é só um exemplo, se calhar marginal, mas é uma chamada de atenção, que a nossa vitória em Jesus Cristo só nasce da coerência. Então, possamos ser coerentes, para que o Senhor, pela sua misericórdia, atenda às nossas súplicas. E atendendo às nossas súplicas, lembrando efetivamente que o consolo de Cristo nasce da capacidade de aguentarmos também a dor. Então, que Cristo
no seu amor e misericórdia, faça de nós fortes. Confiemos nele. E como diria, Cristo é nosso amigo. Devemos o confiar. Ele estará sempre ao nosso lado. E tenhamos a firme certeza que para onde a vontade de Deus nos leva, a sua graça nos sustenta. A vontade de Deus caminha com a graça de Deus. Que Deus, na sua bondade, nos cuide e oriente. Que assim seja.